Pai, eu quero, Senhor, primeiramente te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade, por esse privilégio, meu Deus, de estar na tua casa, Pai. Eu reconheço todos os dias, Pai, que isso é fruto da tua misericórdia, Pai, fruto da tua bondade, Pai. Ah, Senhor, se não fosse ela, Pai, o que seria de nós, Pai? Obrigado, Pai, por cada vida, Pai, que tem persistido, Pai, e tem crido, Pai, na tua voz, Pai, naquilo que o Senhor vai fazer, naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor tem, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos visto o teu mover, o teu agir, Pai. Embora nós não somos merecedores nem dignos, Pai, mas a tua misericórdia tem se achegado até nós, Pai. A tua bondade, o teu amor, Pai, o favor imerecido, Pai. Oh, Papai, Senhor, que nessa noite, Pai, nos poucos minutos que passamos aqui, Pai, que o nosso coração possa estar aberto, Pai, que o nosso coração possa estar quebrantado, Pai, para ouvir a tua palavra, Pai, para nos alimentar, Pai, porque a tua palavra ela traz vida, Pai, a tua palavra traz renovo, Pai, a tua palavra abre nossos olhos, Senhor, a tua palavra nos dá a direção, Pai, nos dá força para caminhar, Pai, nos dá disposição para enfrentar as lutas do dia a dia, Pai. Sem a tua palavra, Senhor, nós não somos nada, Pai, ela é bússola para nós, Pai. Oh, Paizinho querido, desde já nós repreendemos todo o mal, Pai, toda fúria, Pai, todo espírito contrário, Pai, toda nuvem negra, Pai, toda opressão, Pai, toda palavra contrária, Pai, dizendo que não vai dar certo, Pai, dizendo que nós não vamos vencer, que nós não vamos conquistar, que nós não vamos prevalecer, Pai, mas a tua palavra diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, Paizinho, que no teu nome, Pai. Pai, abençoa com o teu querido Espírito Santo, Pai, o Consolador amado, o mediador, Pai, vem estar aqui convencendo, Pai, vem estar aqui nos tocando, Pai, vem estar aqui nos sensibilizando, Pai. É o que eu te peço nessa noite, Pai. Amém, Deus. Isso, podemos tomar assento. Queria pedir para a igreja do Senhor abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15 e o versículo de número 11. A parábola do filho pródigo. Lucas 15, capítulo número 15, versículo de número 11. Amém, queridos? E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a aparecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse-lhe: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, e põe um dedo no anel. Põe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos. Porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu aquela música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo ao pai, estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e nunca me desses um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e
alegrarmos e regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Eu sei que certamente os irmãos conhecem essa passagem muito bem da Bíblia. Eu até me questionei porque esse texto, na verdade, é um texto evangelístico. Eu disse: Deus, mas o que eu posso trazer, o que eu posso falar para a igreja a respeito disso, queridos? E o Espírito Santo de Deus, querido, começou a clarear a minha mente e começou a me mostrar que essa é uma realidade que nós, povo de Deus, vivemos. Porque o filho pródigo, quem é o filho pródigo? É o filho esbanjador, é o filho que tem direito e que vai ao pai e que não quer viver mais debaixo de autoridade, não quer viver mais debaixo de submissão, ele quer levar uma vida da forma dele. Então ele pega e chama o pai, como o pai é bom, o pai pega e diz: não, filho, pega a tua parte, e ele vai, ele faz o que ele quer. Só que a palavra de Deus diz que chega um certo tempo, que com certeza o dinheiro acabou, ele começa a passar necessidade. A Bíblia diz também que naquela terra teve fome. Ele passa uma necessidade de uma forma que a Bíblia relata que ele tem vontade de comer as bolotas, de outra palavra, as fezes dos porcos, de tanta fome que ele tinha, de tanta necessidade que ele tinha. E ele começa a aparecer ali. E com certeza, nesses momentos, eu começo a ver algumas situações. Com certeza, quando ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos. Mas quando o dinheiro acaba, os amigos vão embora e ele fica sozinho. Então ele começa a refletir, ele começa a pensar algumas coisas. E ele começa a cair em si. Ele começa a pensar assim: quantos trabalhadores de meu pai têm tanta abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Aleluia. Uma das coisas mais difíceis que tem na vida do homem e da mulher, querido, é o reconhecimento. Esse camarada, ele era filho, sim, era filho, ele tinha tudo. E como nós sabemos que Deus, o nosso Pai, dá o livre-arbítrio, o pai dele deixou ele sair, porque ele não tinha entendimento e compreensão do que ele tinha. Ele não tinha entendimento do que era bom viver com o pai. Ele não tinha entendimento que era gostoso estar debaixo de submissão, estar debaixo da autoridade, estar debaixo das mãos do pai. Ele não tinha esse entendimento. Ele olhava de certo e deu uma olhadinha para o mundo e pensou: poxa, no mundo eu vou ter liberdade, no mundo eu vou fazer o que eu quero. E foi o que ele fez. E aí ele cai em si, queridos. E ele fala aquilo ali. E o 18 ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu entendo que aqui, queridos, é tomar posição. Uma das coisas mais difíceis, eu falo particularmente de mim, nós tomarmos posição, queridos. Nós sabemos que as coisas estão erradas é uma coisa. Nós vemos as coisas erradas é uma coisa. Nós sabemos que nós, mesmo sabendo que nós estamos errados é uma coisa. Mas agora tomar posição, mudar de caminho, mudar de rumo, né? Porque conversão é isso. Mudar de rumo e retroceder, aí tem que ter muita força, querido. Tem que ter muita graça. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele entendeu. E olha só o que ele faz. Direi: pai, peguei contra o céu e perante ti. Queridos, uma das coisas mais difíceis, falo por experiência própria, é nós reconhecermos o erro. E mais difícil ainda é nós retornarmos para quem quer que seja. No caso aqui, o filho pródigo tem que retornar para o pai, dessa forma humilde, dessa forma submissa, e dizer: pai, eu não pequei contra o vizinho, eu não pequei contra fulano, eu não pequei contra ciclano, mas eu pequei contra ti, pai. Aleluia. Aí a humildade é tão grande, queridos, que ele disse: olha, pai, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. É humildade, né, queridos? Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para ti nessa noite, meu irmão? Eu vejo homens e mulheres de Deus que um dia agiram da mesma maneira, aleluia, fizeram da mesma forma, e saíram, aleluia, e voltaram. Mas não voltaram exigindo coisas. Tremendo, né? Não voltaram pedindo nada. Porque quando o homem e a mulher de Deus entendem alguma coisa a respeito de Deus, ele não cobra nada, ele não pede nada. Ele se submete. Olha, eu não quero posição, eu não quero status, eu não quero ser chamado nem de teu filho. Posso ser um dos teus trabalhadores. Aí vem a misericórdia, a graça de Deus, queridos. Aí ele fala assim, depois que ele se humilha, levantando-se, foi para o pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço do pai e beijou. E o filho lhe disse, novamente, 2 vezes, olha o reconhecimento: pai,
pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o que o pai falou, querido, olha o que o pai faz. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Aleluias. É isso que Deus faz conosco, querido. Roupas espirituais, vestes espirituais. Trazei a melhor roupa. Aleluia. Meu filho está chegando aí. Traz a melhor roupa. Aleluia. Dá o anel para ele, como tinha lido ali. O anel simboliza poder. Moisés, quando estava lá, quando foi ser governador do Egito, o faraó também fez a mesma coisa. Deu o anel para ele, simbolizando poder, simbolizando autoridade, querido. E conosco não é diferente. Nós que estamos na caminhada não é diferente, querido. Talvez muitos de nós que estamos aqui, aleluia, como eu também já passei por isso, talvez você saiu um dia e hoje você está regressando, querido. Aleluia. Eu fico olhando para esse aspecto que é interessante, porque muitas das vezes eu vou falar do filho que ficou em casa. Muitas vezes o filho que fica em casa, ele vê o outro filho regressando, e aí o filho que regressa começa a ser cheio de graça, cheio de perdão, cheio de humildade, e Deus começa a acrescentar coisas na vida dele, pastor Fred. Deus começa a abençoar, Deus começa a prosperar. Aí o filho que está em casa começa a falar assim: meu Deus, mas como é que pode? Eu sempre estive contigo, pai. Eu não sei se vocês estão entendendo a mensagem, mas eu quero ser bem breve. Eu sempre estive contigo, eu nunca violei dos teus mandamentos. Mas não era filho, querido. Aleluia. Tem muitos, meu Deus, como assim, Deus aqui, tem muitas pessoas que não entendem o que é ser filho, que estão na casa do Senhor como servo, como se fosse por obrigação. É uma obrigação, é um fardo, é um peso. Não é um fardo, não é um peso, é uma obrigação, querido. Você é filho, filho tem direito. Perguntou, aleluia. Você tem que ter prazer em realizar as coisas de Deus. Você tem que ter prazer em estar com o Pai. Você tem que ter prazer em estar na mesa com o Pai, almoçar com o Pai, caminhar com o Pai, efetuar a obra com o Pai, querido. Aleluia. E esse filho que saiu é muito interessante, querido. É um paradoxo. Ele sai, mas ele vem e reconhece. E o que está dentro, querido, está cego espiritual. Porque como é que ele vai cobrar o Pai? Pai, sempre estive contigo. Nunca fiz nada, nunca violei um dos teus mandamentos, Pai. Isso eu nunca me deu nada. Sabe o que eu vejo aí, queridos? Eu vejo que está tudo preparado. Eu vejo que é só nós nos posicionarmos, queridos. Deus que estão de fora, estão chegando, glória a Deus, e aleluia. O nosso desejo é que essas pessoas venham arrebentar em Deus. Que essas pessoas venham crescer. Porque esse é o nosso desejo. O nosso desejo é esse, o meu desejo é esse. Eu sempre falo para as pessoas: querido, o meu desejo é ver você no auge. Eu quero ver Deus te glorificando, Deus te exaltando. Se for diferente, não provém de Deus. Eu quero ver. Eu sempre digo para os irmãos assim, quando a gente está na quinta-feira aqui ministrando, eu digo: querido, eu quero estar sentado ali na cadeira e quero ver você ministrando. E eu quero ouvir, eu quero sorrir, eu quero me alegrar. Porque isso vem de Deus, querido. Aleluia. Esse é o filho genuíno, querido. Se for outro pensamento, se for outra visão, está fora. É por isso que quando as pessoas chegam aqui, a gente até se cuida um pouco, né, pastor? Porque, quando chega um camarada aqui, a gente tem vontade de abraçar o camarada, a gente tem vontade de fazer carinho no camarada, a gente diz: pô, cara, tu é especial, cara, Deus, Jesus te ama, pô, tu és filho, cara, tu és nosso irmão aqui. Então a gente fica até um pouco constrangido, porque a gente anseia, deseja loucamente que o filho venha estar no braço do pai, que o filho venha ter aquela intimidade, que o filho venha sentir aquela coisa gostosa, aquela coisa maravilhosa que está na presença do pai. E a gente até tem que se controlar, nós pastores, nós que estamos aqui, porque quando alguém entra naquela porta ali, a gente vontade de mas isso vem de Deus, querido. E esse filho aqui, ele não entendia, porque ele, meu Deus, pai, começou a cobrar do pai. Querido, nós não precisamos cobrar nada do pai. Você não precisa cobrar nada do pai. Aleluia. O pai já te deu, querido. O que é teu, querido. Então, como diz a pastora já veio a pastora ministrar uma vez sobre isso aí. É só tomar posse, querido. Aleluia, tudo está preparado, tudo está feito. Só que nós temos que ter um entendimento aberto, entender que, devido a uma cultura, um aprendizado errado, vamos dizer assim, nós achamos que estamos aqui servindo o Senhor por obrigatoriedade. Nós estamos aqui achando que, não, hoje é quarta-feira, eu vou ter que ir lá bater um cartão, vou mostrar para o pessoal que eu estou lá. Aleluia, você não precisa mostrar nada para ninguém. Você tem que mostrar para ele, querido, porque ele está vendo cada atitude, querido, cada comportamento teu, cada palavra tua, querido, cada momento, cada hora, cada segundo da tua vida. Ele está contemplando, ele está olhando cada movimento, cada atitude, querido. E é por isso que ele te recompensa. É por isso que
muitas das vezes tem pessoas quietinhas, que não expressam muito, que não falam muito, mas são abençoadas, estão sempre crescendo na presença de Deus, mas são pessoas que estão evangelizando certamente no seu trabalho, são pessoas que estão falando do amor de Deus, e se não estão falando, melhor ainda, com a vida deles, eles estão testemunhando, que é o mais importante. São pessoas que estão preocupadas com a obra, são pessoas que estão preocupadas, que veem um vídeo desse aí, choram, que dizem, meu Deus, como eu queria estar lá evangelizando, como eu queria estar lá fazendo a obra, mas eu não posso mais estar injetando ali no financeiro. Aleluia. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de nós abrirmos nossos olhos e nós vivemos uma integridade, querido, como uma família de Deus, na íntegra, todos os irmãos, todos os filhos, mas com a mesma visão. O filho não pode ter a visão do filho da casa, como esse filho ficou em casa, e nós também não podemos, nós temos que ser não o filho pródigo saindo, mas o filho pródigo entrando na presença de Deus e recebendo tudo pelo direito, mas o filho que está em casa também, querido, é igual. Nós todos somos pai e Maria, pai aqui, querido. Nós sabemos que nós não fazemos acepção. Deus não faz acepção nenhuma, querido. Não existe tratamento especial. Mas o fulano é especial. Não é especial, querido. Aleluia, não tem especialidade para o Senhor. Todos nós somos vistos de maneira iguais para Ele. É claro que tem que é mais esforçadinho, né, pastor? Tem uns que são mais esforçadinhos, mais dedicados, mas glória a Deus que Deus trata de forma igual, querido. Aquilo que o Senhor quer dar, como a pastora falou ali, eu já estava lá com a mão aberta, você disse, está sobrando lá, passa para cá. Brincadeira. Mas assim, aquilo que Deus deu para o pastor e para o pastor, será que não quer dar para mim? Eu tenho certeza que quer dar para mim, querido. Será que não quer dar para a igreja? Eu tenho certeza que quer dar. Só que o detalhe é o seguinte, eu estou falando da minha vida aqui para vocês. Deus me faz sempre pregar coisas que eu passo por isso. Aleluia. Quando esse pastor lá do meu irmão esteve aqui pregando, não me recordo o nome dele, que ele pregou sobre Zaqueu, né? Que ele disse que Zaqueu desceu da árvore. A minha esposa, nós estávamos lá atrás, ela olhou para mim assim, porque lugar de... Às vezes a mulher não precisa nem falar, é só olhar, né, irmã Graça? Só olhou para mim e disse, bem, faz um ano que nós descemos da árvore. Aleluia. Às vezes, muitas das vezes nós temos que descer da árvore, querido, como foi falado ali. E esse filho aqui também não desceu da árvore também, se nós analisarmos. Porque ele estava na casa do pai. Na casa do pai o que tem, meu irmão? Deixa eu descer aqui embaixo. Na casa do pai tem cura. Quantas pessoas que estão aqui dentro estão doentes? Aleluia. Na casa do pai. Mas eu vou ter que ir ali me dobrar diante do pastor. E lá não. A pastora Fabiana pregou na última vez aqui sobre Mefibosete, que ele todo direito sentou na mesa do rei. E nós sabemos, nós somos conhecedores da palavra de Deus, sabemos que o acesso já foi aberto, que não há necessidade de outra pessoa mediar para nós. Não, é direto, querido. A partir do momento que eu me quebranto diante de Deus, eu falo isso com convicção, porque já fui curado, já vi muitas pessoas ser curadas, os meus familiares foram curados, eu já fui curado. Então eu falo disso, e sempre tem pessoas aqui no nosso meio enferma. E não há necessidade de chegar aqui, dobrar o teu joelho e dizer assim, olha, pastor Fred, eu estou doente aqui, lá, benção de Deus, pode ser dessa maneira. Mas você sentadinho, no lugar que você está, você pode dizer assim, Senhor, me cura. Me cura porque eu estou na tua casa, Pai. Aleluia. E tu tens todo o poder, Pai. Tu és aquele que levanta, tu és aquele que derruba, tu és aquele que traz existência aquilo que não existe, tu tens todo o poder. E se nós cremos, querido, aleluia, não só como questão de enfermidade, mas questão de família, todas as questões, queridos. Mas Pablo, daí vem aquele comentário, a gente sempre assim, mas por que as coisas acontecem para o fulano, não acontecem para o ciclano? É que meu filho ficou em casa e o filho que voltou. Porque o filho que voltou conhecia, entendia. E o filho que estava em casa, por mais que ele trabalhava, porque ele trabalhava, mas ele não reconhecia, não entendia que ele era filho. E se ele era filho, ele tem direito, querido, você é filho, você tem direito de muitas coisas. Você não precisa estar mendigando, nós não precisamos mendigar, querido. Não precisamos mendigar amor, não precisamos mendigar proteção. Nós não precisamos, querido. O que nós precisamos realmente é chegar ao Pai e dizer, como esse homem disse, o filho pródigo, querido, ele fez uma coisa que eu também já fiz, submeter à vontade do Pai, não requerer nada. Pai, olha, levanta a tua mão, pastor Fred, levanta a mão, que assim, Pai, eu não sou digno de ser chamado de teu filho, mas eu quero ser igual, eu quero ser um trabalhador. E o pai vai querer que o cara seja trabalhador, o filho? Ricardo, vai colocar o teu filho lá? Não vai, querida. Não, vou colocar o meu filho
pastor, não vai. Não vai, tu vai colocar ele para ser cabeça. Tu vai colocar ele para governar. Tu vai colocar ele para administrar. E é isso que Deus quer fazer conosco. Aleluia. É só isso que Deus quer fazer. Mas nós temos que nos posicionar como igreja, como homens e mulheres de Deus, como filhos. Nos posicionar como filhos de Deus, querido. Deus tem muito para nos dar. Deus tem muito para fazer. E as coisas não acontecem não é porque Deus mudou. Não é porque Deus falhou. Não é porque aquilo outro, porque é falta de conhecimento. Não, querido. É só nós entendermos e nos colocarmos, nos jogarmos na presença de Deus. Quarta-feira, uma quarta-feira chuvosa como essa. Quantas pessoas não podem ser curadas? Sem sequer sair desse banco. Quantas pessoas podem vir a testemunhar? Pergunta é, Deus não quer fazer isso? O desejo de Deus é esse. Aleluia. O desejo de Deus, embora o inimigo da nossa alma diga assim, não, cara, tu não presta, tu não vale, esse negócio já está demodé, está catado, não existe mais isso, não, queridos. Mas o amante da nossa alma diz, não, aleluia, eu tenho todo o poder, eu sou eu que faço, eu que ergo, eu que levanto, eu que sondo, eu que esquadrinho, eu que olho, porque assim, eu acho lindo de Deus, que Deus não nos olha por fora, querido. Porque se Deus não nos julga por fora, mas Ele olha para dentro de nós. E é por isso que as coisas acontecem. Muitas pessoas alcançam uma cura, mesmo quietinha, mas elas estão lá dentro do coração delas. Jesus, me cura, eu sei que tu pode curar, eu creio. E ela é curada. Aí tem um eufórico lá que está lá pulando. Jesus me curou. Mas é da boca para fora, querido. Aleluia. Mas aquele irmão ali, aleluia, às vezes está quieto. Eu sei porque eu já passei por isso. Deus, tu sabes como eu estou. Sabes como está a minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha vida. Tu sabes como a mulher lá do fluxo de sangue, né? Se tão somente eu tocar na orla do mestre, eu não preciso nem falar com ele. E a Bíblia diz que ela foi lá, queridos, ela se engatilhou, se humilhou também, porque ela se dobrou, era muita gente. A Bíblia diz que era multidão, e ela foi de joelho, e foi vindo, e só tocou na orla. Mas a palavra de Deus diz que ela tocou de uma forma que Jesus falou assim, epa, alguém me tocou. Multidão, queridos. Mas aquela mulher tocou de uma forma, não falou nada, mas ela tocou. Aleluia. E é isso, queridos. É por isso que muitas vezes eu falo com experiência própria, falo porque eu tenho que falar, porque Deus está colocando isso na minha boca, queridos. Nós estamos com a faca e com o queijo na mão, queridos. Aleluia. Só cortar o pão, passar a chininha e começar a comer, meu amado. Mas é fácil assim, Paulo. Queridos, as coisas não acontecem porque eu não quero. Porque se eu não quero, não acontece nada. Agora, se eu quero e desejo que eu me aproximo de Deus, eu começo a ouvir a voz de Deus, eu começo a me submeter à vontade de Deus, e Deus não vai abençoar. Deus não vai dar. Deus não quer dar, querido. Deus quer dar, Deus quer derramar. Só que tem um problema, o nosso problema, queridos, que muitas vezes a própria palavra diz que os nossos olhos, os nossos pensamentos são enganosos. Sonhamos com muitas coisas, desejamos muitas coisas, mas nós não paramos para perguntar, Senhor, é isso que tu queres para mim? Pai, é isso que tu queres para mim? Homens que estão aqui nessa noite, que desejam, que anseiam ser empresário, mas será que é isso que Deus quer para ti? Será que Deus não quer que tu seja missionário? Homens que desejam tantas coisas, querido. Eu falo particularmente, eu sempre desejei errado as coisas de Deus. Eu sempre quis trabalhar com vendas, sempre fui para um lado assim, e Deus sempre trazia para o outro, assim, queria fazer isso, aquilo. E é assim, meus amados, na nossa vida. Será que você não está nessa noite lutando contra Deus? Será que muitas vezes as coisas acontecem para ti porque você está lutando com Deus, um ideal teu, uma coisa que tu deseja e tal? Não estou dizendo que Deus não pode te abençoar, não vamos misturar as coisas como empresário, sim, com certeza. Mas será que eu vejo pessoas, eu começo a olhar para pessoas e fico preocupado, porque às vezes as pessoas lutam, eu já tenho muito contra Deus, de querer fazer uma coisa, de querer, não, porque eu quero, porque eu desejo, está no meu coração, e não vai, não anda, não, mas vai dar certo lá para frente, e vai indo, então, alguma coisa está errada. Claro que está errado, se eu estou errado. Eu estou errado. O filho pródigo, eu estou errado. Eu vou voltar para o pai, vou voltar para a presença do pai, e vou dizer, pai, pequei, errei, porque eu desejei fazer a minha vontade, pai, mas agora eu não quero mais. Agora eu quero fazer a tua vontade. Aí quando o filho pródigo, quando nós, na situação de filho pródigo, diz que vamos fazer a vontade do pai, aí o pai relaxa, né, pastor? O pai dá aquela relaxada, meu filho voltou e agora entendeu. Então pega aí, meu filho,
o anelzinho, pega aí a roupa, pega aí o bezerro. Amados, Deus quer fazer uma festa para nós, queridos. Deus quer, o desejo de Deus é abençoar, 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 queridos. E as coisas só não acontecem na nossa vida porque alguma coisa não está em condição, alguma coisa está errada, não na palavra, não em Deus, não nos pastores, mas na nossa vida, queridos. Nós devemos estar no centro da vontade de Deus. Nós devemos perguntar: Senhor, onde é que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Como é que o Senhor quer que eu aja? Como é que eu devo agir? Aí, se eu ouvir essa voz e voltar e fazer, queridos, como eu falei com os irmãos quando eu li esse texto aí, eu fui durante muito tempo, pastor Sato, eu fui durante muito tempo filho, não pródigo, mas também fui o filho que ficou em casa. Eu olhava para as pessoas e assim: meu Deus, mas como é que pode? Como é que pode? O cara chegou ontem aí, Deus já está abençoando, Deus. Mas eu estava servindo o Senhor meio que como servo, não como filho. O servo não tem direito de muita coisa, mas o filho tem. No caso, ele quer verdade, sabe? Porque ele acompanha a minha vida, né? Por isso que ele ri. Mas é assim, meus queridos. É assim. Aí você não dá um entendimento de que você tem direito a algumas coisas, porque eu não fiz legislação, não conheço muito de advocacia, mas é mais ou menos por aí. E o próprio Deus fala na Bíblia: o meu povo perece por quê? Não conhece. Falta conhecimento, querido. Se eu não conheço, eu não vou atrás daquilo ali. Não tem direito. Mas a partir do momento que eu conheço, por isso que o dever nosso, como filhos de Deus, é conhecer a palavra, queridos. Porque a palavra aqui, queridos, ela vai ser bússola, ela vai ser ali a cartilha que você tem que seguir. Porque a partir do momento que você conhece, ninguém mais tira. Aí você vai começar a cobrar algumas promessas que Deus tem em tua vida. Aí você vai começar a adquirir fé e vai dizer: não, eu posso estar doente hoje, mas eu posso ser curado hoje. Se eu não ser curado hoje, eu vou ser curado amanhã. Se não for amanhã, mas você sabe, na vontade de Deus, eu não vou colocar Deus na parede. Mas eu sei que Ele pode. Eu sei que Ele pode, que Ele faz. E a palavra dele diz que Ele não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ou seja, não tem tempo para Ele, é igual. Meus amados, então assim, eu sei que nessa noite aqui eu já quero entregar a palavra. Eu sei que Deus já falou, eu pelo menos da minha parte eu tenho sentido Deus falando aqui comigo, né? E sei que Deus falou com a igreja. E eu vejo aqui, eu vejo duas condições aqui nessa noite. Eu vejo o filho pródigo e vejo o filho que fica em casa, que está em casa. Eu queria que você, meu irmão, eu sei que você já pensou nisso, eu queria que você analisasse a tua vida e visse se você é o filho que está voltando ou se tu és o filho que está em casa. Se tu for o filho que está voltando, meu amado, então te prepara, porque Deus vai derramar, porque Deus vai abençoar e vai te levantar. Agora, se tu és o filho que está em casa, então pede para Deus abrir teus olhos, pede para Deus abrir teus olhos espirituais e não venha mais fazer, Deus. Uma das coisas que mais me entristece na vida, porque eu já passei por isso, pastor Fred fala de boca cheia, é ver alguém fazer alguma coisa para Deus, obrigado, de obrigatoriedade, ou por dever, ou porque alguém me mandou fazer, porque eu devo. Não, querido. A coisa mais gostosa que tem, e eu estou aqui no prazer, querido. Olha que foi difícil subir aqui. Vocês sabem o que está acontecendo comigo, a Bianca daquele jeito, e outras coisas mais que eu não devo relatar aqui. Mas assim, eu estou aqui com prazer. Eu estou aqui feliz, eu estou aqui alegre, eu estou aqui alegre, regozijando, eu estou feliz. E eu sei que isso não vem de mim, isso vem dele. Porque se fosse das minhas condições físicas humanas, eu jamais poderia mencionar nada. Porque quando eu cheguei aqui nessa noite, eu teria aquela sala de Deus, lá estão os teus filhos, a tua noiva. E eu não posso falar nada que venha machucar eles. Eu também não posso amaciar eles, Senhor. Mas fala aquilo que o Senhor tem para falar. Que eu possa ser instrumento e canal. E olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus falou nesse local. Se você é o filho que está voltando, te prepara, Deus vai dar. Deus vai abrir as portas. Deus vai começar a derramar e você vai dizer: meu Deus, eu não sou digno, meu filho pródigo, mas eu não sou. Ah, mas tu é filho, querido. Agora, se tu és o filho, querido, se tu és o filho que está em casa, o filho que está cansado de trabalhar, o filho que está cansado de fazer isso, fazer aquilo outro e não ver retorno, querido, aleluia, toma a posição de filho. Nessa noite, amado, toma a posição de filho, querido, porque quando você toma a posição de filho, aleluia, aí Deus vem como Pai dos pais, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e começa a te abençoar. E não tenha dúvida que Deus quer nos abençoar, meus amados. Nós vamos ouvir um louvor, depois o pastor Fred, a pastora Rosane vai estar orando. Amém, pastor?